Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação, eu sou tricolor de coração e estou desde Lima, aqui no país chamado Peru, para poder dizer que estamos na Copa Libertadores 2023 e o desafio começa hoje, se Deus quiser, é 1/13. O desafio começa aqui hoje em Lima, Copa Libertadores 2023. Esse é o vídeo de pré-jogo de Sporting Cristal e Fluminense. Roda a vinheta. Bem, vamos lá. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, que isso dá uma moral muito grande pra gente. Tô gravando, são 3h30 da manhã, horário do Brasil, são 1h30 da manhã, horário aqui de Lima. Tô gravando pré-jogo, tem um conteúdo especial ainda nessa quarta-feira. Eu convidei então já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque eu convidei o jornalista Jean-Pierre Maravi, que é do jornal El Comércio aqui de Lima, para poder ele falar um pouquinho com a gente. Então trouxe um vídeo bem especial falando sobre o Sporting Cristal, alguns pontos interessantes que tem deles também. Devo lançar ali por volta da hora do almoço, já tá prontinho aqui já para poder soltar. Beleza? Jogo de hoje entre Sporting Cristal e Fluminense, partida de número 2. Sporting Cristal e Fluminense só se enfrentaram uma vez, foi 4-1 pro Sporting Cristal, no mesmo estádio onde vai ser o jogo hoje, Estádio Nacional de Lima, um estádio para cerca de 40 mil pessoas. Os ingressos não estão esgotados ainda, mas tem poucos ingressos à venda, eles devem colocar mais de 30 mil nessa partida. Esse jogo foi 4-1, 1957, o único gol do Fluminense foi marcado por Valdo, o maior artilheiro da nossa história. O jogo de hoje, ele é às 9h30 da noite, mas cabe uma concentração sua. Por quê? O jogo será transmitido para o Brasil todo, para todo mundo que quiser, pelo aplicativo ou pelo serviço de streaming Paramount Plus, beleza? Então, Paramount Plus, você tem como contratar aí na sua TV a cabo ou tem como assinar pela internet. Também será transmitido na TV aberta, famosa Rede Globo. A Globo vai transmitir o jogo, é o jogo da Globo, por isso o jogo é às 9h30 da noite, no horário do Brasil, né? Tradicional jogo da Globo. Só que fica a atenção que a Globo vai transmitir o Sporting Cristal e Fluminense também transmitirá o Bolívar e Palmeiras. Então, se você está em São Paulo, por exemplo, a Globo vai passar o jogo do Palmeiras, não vai passar o jogo do Fluminense, e você só vai poder acompanhar no Paramount, beleza? Então, confere aí se na sua cidade, no seu estado, vai passar o jogo do Rio ou o jogo de São Paulo. De qualquer forma, tem narração ao vivo aqui do estádio de Lima, tá? Então, estarei fazendo a transmissão. Se Deus quiser, a internet, me prometeram que a internet pega bem, mesmo com o estádio mais cheio, mas não me prometeram Wi-Fi no estádio, então eu tenho medo do que eu posso encontrar por lá. Mas você sabe, a transmissão nossa aqui não tem delay, então você pode aproveitar, se tudo der certo, vai ter a transmissão bem legal, com áudio ambiente e tal, com toda a emoção do estádio. E se você não vai poder acompanhar nada, você tá, perdidão, fala, pô, Gabriel, realmente pra mim vai ser muito complicado, porque eu vou estar trabalhando na hora, eu não posso ficar gastando minha internet com isso tudo. Cara, hoje é o dia de você baixar o OneFootball. E por que eu tô falando isso aqui? Porque o OneFootball tem uma parada que é o seguinte: lances ao vivo da Conmebol Libertadores. Você tá ali acompanhando, você baixou o aplicativo é esse negocinho no seu celular aí, ó. Você baixou o aplicativo, abriu lá o jogo do Fluminense, quando você estiver vendo lá o jogo, saiu o lance, aconteceu o lance, ao vivo ali, ó, pá, já bate o lance ali pra você no seu celular e você já pode rever. Então, tipo assim, tem os melhores momentos também, mas esse lance ao vivo é essencial pra quem vai estar acompanhando o jogo. De repente, não passou o replay do lance, porque passou e eu não vi. Pum, já aperta na hora. Quero rever o gol, já aperta na hora. Baixa o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara. 4 minutos de vídeo, a gente já falou bastante, já anunciou bastante, mas do jogo especificamente da bola e campo, a gente ainda não falou, né? E esse é um jogo muito complicado pro Fluminense, porque desde que, na verdade, saiu o calendário, eu venho batendo na tecla de que se o Fluminense jogar a final, ele vai jogar a final do Campeonato Carioca entre 2 jogos da Libertadores. E aí, quem assiste o Canal 20 sabe, a gente já discutiu muito isso. E aí, faz o quê? Poupa na Libertadores? Vai
cagar pra qual dos dois que a gente vai largar. Vai ser o Carioca ou a Libertadores? E no final das contas não tinha que largar nenhum dos dois. Mas psicologicamente, a final do Carioca abalou essa estreia na Libertadores sem dúvida nenhuma. Mais do que psicologicamente. O Sporting Cristal vem com um time que está vivendo uma era muito boa, não só pela disputa, pela liderança no Campeonato Peruano, mas principalmente por ter passado por 2 fases de pré-Libertadores. E isso, obviamente, faz uma diferença para o Sporting Cristal. Eles eliminaram o Huracan no último, com um estádio aqui lotado e tal, enfim, uma vitória marcante para eles aqui no Estádio Nacional de Lima, mas também eliminaram somente o Nacional do Paraguai, que, querendo ou não, é um time que chama muita atenção também, vice-campeão da Libertadores 2014, com 5-1 dentro de casa. Então é um time que vem muito empolgado, mas tal qual vocês vão ver no vídeo da hora do almoço, que eles tiveram um problema com uma lesão, um jogador que se lesionou no último final de semana, a gente também teve com o Martinelli. O jogo de hoje, ele importa muito para domingo. Gabriel, se você quiser escolher, você prefere perder qual? Eu acho que tá ligado um no outro. Se a gente não conseguir uma vitória hoje contra o Sporting Cristal, principalmente se for uma derrota, muito provavelmente a gente vai pro domingo já muito machucado e muito mais desanimado, bem como o inverso também. Se o Fluminense vence fora de casa, estreia vencendo, líder do grupo, né, de repente ali dependendo do número de gols que fizer na vitória, vendo já o River Plate, para quem não sabe, o River Plate perdeu pro Strongest por 3-1 na estreia, o River perdeu e o Fluminense ganhando fora de casa. Isso pode também ser um combustível a mais, um gás a mais para os jogadores para conseguir reverter o resultado contra o Flamengo no próximo domingo. Falando do jogo de hoje, a gente vai para a parte aqui da nossa área técnica do Bola em Campo, aqui para a gente poder mostrar o nosso quadrinho aí, que tá faltando um jogador, né? Tá aí escalado também o provável time, né, do Sporting Cristal, mas vocês estão percebendo que do Fluminense tá faltando um jogador. O Fluminense vai muito provavelmente com o Fábio, com Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André, John Arias, Ganso, Keno e Cano. Esses jogadores devem estar no time titular. No treinamento que teve fechado aqui, o GE. Globo conseguiu informação de que, para a vaga de Martinelli, que teve uma lesão muscular, Fernando Diniz utilizou 3 jogadores como possíveis. São eles. Vou do menos provável para o mais provável, tá? Quais são eles? O menos provável para mim. Ele já testou de cara o Thiago Santos. Thiago Santos, volante que acabou de chegar do Grêmio e que, enfim, veio muito criticado do Sul, e que seria uma opção de um primeiro volante com mais mobilidade para jogar junto com o André. Teria mais mobilidade em relação a outra opção. Acho essa pouquíssimo provável, apesar do Diniz já ter feito isso com o Guilherme lá em 2019, pouquíssimo provável que um jogador chegue na sexta, no sábado, no Fluminense, e na quarta-feira já seja titular de um jogo importante. A outra possibilidade, que é a que eu não acho tão improvável, mas eu também não acho tão provável assim, que seria a entrada de Marcelo e puxando o Alexander para o meio. Lembrando, o Diniz testou todas essas formações no treinamento, tá? Testou tanto a entrada do Thiago Santos, a entrada do Marcelo como titular na lateral esquerda, seria a estreia de Marcelo pelo Fluminense já como titular na lateral esquerda, e puxando o Alexander para jogar ao lado do André no meio de campo. E a outra opção, e essa é a que eu acho a mais provável, eu tô cantando essa pedra desde domingo, desde depois do jogo e etc, eu tô batendo nessa tecla, já falei isso em vídeo do Raiz Tricolor, em live do Canal 20, já falei na live lá com o Vilela, falei isso tudo, que é a possibilidade do Fernando Diniz, na falta do Martinelli, colocar o Felipe Melo para o jogo aqui no Peru. Então assim, e por que isso, Gabriel? Qual é a explicação? Eu tô achando isso desde o início, porque não existe no elenco um jogador muito igual ao Martinelli, talvez o mais parecido seja o Alexander. A gente tem o Lima, que é muito mais ofensivo, a gente tem o Thiago Santos e o Felipe Melo, que são bem mais defensivos. Você não tem muito ali um Nonato, que era alguém mais parecido com o Martinelli. E aí, na falta desse jogador, eu acredito que ele vai forçar, principalmente um jogador que tenha uma qualidade melhor com a bola no pé. Disso acho que ninguém pode criticar o Felipe Melo, acho que ele é acima da média como volante com essa questão da qualidade na bola do pé,
mas que vai sacrificar a mobilidade do time. Felipe Melo é um jogador que já está mais lento. Se você o deixa exposto, ele é um jogador que vai perder na velocidade, vai apelar para a falta e aí acaba tomando cartão amarelo. Enfim, graças a Deus, historicamente, na América do Sul ele não é tão marcado quanto é no Brasil com relação a isso. Eu aposto que vai com essa, tá? Vai com o Felipe Melo por dentro. Aí você tá falando, Gabriel, cadê o John Arias aberto aqui na ponta? Acho que não vai começar com os 2 pontinhas abertos, não. A possibilidade, acho que até de começar com Keno e com Arias abertos seria justamente para poder marcar. Se a ideia inicial do Fluminense for marcar o time do Sporting Cristal, que para quem não se lembra é treinado pelo Thiago Nunes, sim, aquele mesmo, que era assistente do Atlético Paranaense quando o Diniz foi demitido, ele assume e é campeão da Sul-Americana depois, ou seja, são treinadores que se conhecem, pelo menos tem ali um histórico minimamente de conhecimento um do outro. Se o Diniz tentar ter o controle total da bola com o time completamente aberto, ele vai ter problemas. Bem como se ele tentar jogar aglomerando de um dos lados, a marcação pode ser problemática. O time do Sporting Cristal, relembrando, vai ter como se fosse um pré-jogo do Sporting Cristal mais tarde, daqui a pouco, publicado aqui no canal. O time do Sporting Cristal, que deve vir com Solis, Dilmar Loura, que chegou a interessar o Fluminense uma época, o lateral direito bem rápido, Ignacio, que é brasileiro, zagueiro, e Chaves com Lütger na lateral esquerda. Eles estão um provável desfalque do Loyola na lateral esquerda. Provável não, é um desfalque do Loyola, que é o titular. Lütger deve ser o substituto. Castilho e Pretel são 2 volantes, com Yotun, sim, aquele mesmo que jogou no Vasco, peruano da seleção peruana. Holberg na ponta direita, Corosso, pode ser que jogue Grimaldo, mais aberto pelo outro lado, com Brenner, aquele que jogou no Botafogo também, centroavante, que vem jogando aqui pelo Sporting Cristal. Esse é o provável time. E aí, assim, quando você vai colocando o Fluminense, o que o Fluminense pode utilizar? Os laterais, principalmente o Loura, né, que é o titular, e essa lado direito com o Holberg e o Yotun, que tem um bom lançamento, pode ser a alternativa que eles vão utilizar para jogar tal qual o Ayrton Lucas jogou muito em cima do lateral do Fluminense, que era o Samuel Xavier, talvez agora jogando em cima do Alexander, e vai demandar a marcação do Keno, que foi o principal problema que eu falei contra o Flamengo, a falta de acompanhamento do Arias quando o time adversário atacava pelo lado esquerdo. John Arias por várias vezes subia para poder marcar lá no alto a saída de bola, não aguentava depois voltar acompanhando o lateral, que era o Ayrton Lucas, que foi quem decidiu o jogo no caso do Flamengo. Bem, vai ser um jogo mais complicado. É óbvio, a gente tem menos conhecimento sobre o Sporting Cristal, vi alguns melhores momentos, não tinha jogo inteiro para eu poder ver, nem nada disso, mas é o tipo de jogo que vai demandar muita aproximação do Fluminense, ficar muito com a bola e se mostrar evoluído, né? Não muito o que fez necessariamente contra o Flamengo no último domingo, já que por mais que o Sporting Cristal até queira ser o senhor do jogo, a gente sabe, o Thiago Nunes também é fiel à sua forma de jogar, não tem como a gente querer também comparar um time com o outro. O Fluminense é superior tecnicamente ao time do Sporting Cristal, diferente do que seria no caso do Flamengo, onde tinha jogo. Se a gente pensar num formato em que o Fluminense quer ter a bola, mas não vai se lançar totalmente ao ataque, muito provavelmente a gente vai ver um time mais aproximado, aí se a gente imaginar um time mais aproximado do lado esquerdo, jogando com o Felipe Melo aqui pela direita, e aí o time mais aberto dessa forma, ou talvez até mesmo se o time aproximar do lado, o Felipe Melo ficar do lado da aproximação, justamente para que no avançar de Samuel Xavier ele possa fazer esse lançamento, que é algo que o Felipe Melo tem de bom, achando Samuel Xavier, essas inversões de jogo que serão um problema, podem ser um problema para o time do Sporting Cristal. Esse tá até difícil de prever coisas no pré-jogo, porque assim, pode mudar tudo, pode ser o Felipe Melo entrar o Alexander e virar o Marcelo na lateral esquerda, pode entrar o Thiago Santos, enfim, pode ser um monte de coisa, a gente não tem noção. Que, inclusive pode ser completamente diferente também, mudar tudo, mudar ataque. A gente está falando de Fernando Diniz. Só para poder fechar essa parte de campo aqui, a gente não vai ter nesse jogo um efeito que a gente teve muito em 2019, que era a surpresa do treinador adversário quando ia enfrentar um time que jogava completamente diferente da maioria do futebol que ele já viu. Isso aconteceu muito contra o Peñarol, contra o Atlético Nacional, principalmente foram os 2 times que a gente conseguiu bailar tranquilamente no primeiro jogo.
Thiago Nunes conhece Fernando Diniz, né? E a gente tá falando de Libertadores também, o nível é um pouco mais alto, o nível de conhecimento depois também do Fluminense ser terceiro lugar no Brasileirão, obviamente também chama mais a atenção dos treinadores adversários. O River perdeu, hein? A gente tem que ganhar. A arbitragem da partida será feita pelo senhor colombiano Vilmar Roldan. Árbitro conhecido, aquele famoso cobra, né? O Vilmar Roldan, como eu falei, árbitro colombiano e que já apitou 5 jogos do Fluminense. Libertadores de 2011, ele apitou a derrota para o América do México lá no México e Argentino Júnior 2, Fluminense 4, o jogo da classificação lá em Buenos Aires. Além disso, na Libertadores de 2013, ele apitou Emelec 2-1 contra o Fluminense, aquele jogo das oitavas de final, e apitou também na Sul-Americana 2019, Diniz, a vitória por 2-1 contra o Antofagasta lá no Chile, e contra o Cerro Porteño 1-0 no Maracanã na Libertadores. Aí eu até vi algumas pessoas falando, até lá na live do Vilela, alguém falou, pô, mas árbitro caseiro e tal. Cara, eu olhei aqui rapidamente aqui desses 4 jogos, eu me lembro que no Argentino Júnior ele deu um pênalti. Vocês já reviram esse pênalti? Revê o pênalti só. Ele dá um pênalti pra gente ali em cima do Júlio César. Bem mandrake ele também, mas e a coragem dele pra dar um pênalti aos 40 do segundo tempo pro time visitante. E contra o Antofagasta no Chile, se eu não estou enganado, ele dá 2 pênaltis pro Fluminense. Eu acho que o Luciano perde um e a gente faz o outro. Eu acho que é isso, são 2 pênaltis pro Fluminense. Então assim, não dá pra chamar muito de caseiro nesse ponto assim exatamente, não. Eu acho que isso aí, tenho quase certeza que são 2 pênaltis. Então acho que é algo que não faz muito sentido, pelo menos não para esse jogo. É isso. Por que eu não coloquei a questão do Sporting Cristal trazendo? Porque o Jean-Pierre Maravi mandou um vídeo bem legal, tem ele quase 8 minutos e tal, e o pré-jogo já sabia que ia ficar grande, porque, enfim, é o estreia da Libertadores, a gente tá ansioso, como eu falei, nesse momento agora que eu tô acabando de gravar, são 3h45, são 1h45 da manhã aqui de Lima, e eu vou tentar dormir. Vai ter live do Canal 20 também durante o dia, estarei lá no estádio desde cedo também fazendo toda a cobertura. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. E vence, Fluminense. Tem que ganhar.